Vamos passar a meditar na palavra daquele que é o nosso profeta, na palavra daquele que passou por esta terra, nos amou aqui, nos abraçou aqui, e antes de partir, deixou-nos recomendações, ensinamentos profundos, mensagens importantes, exatamente porque Ele quer que aonde Ele está, nós estejamos também, cada um ao seu tempo. É por isso que é indispensável o preparo espiritual da igreja. É por isso que é indispensável a sua presença aqui na reunião, na sede da igreja ou na sua congregação, para que recebam o que de melhor o reino dos céus tem para nos dar. Uma palavra ungida, uma palavra pura, ensinos que moralizam, ensinos que transformam, ensinos que fazem com que nos aproximemos do Criador, ao passo que vamos nos dedicando, nos consagrando e nos santificando. Porque o objetivo, irmãos, dos nossos ensinos, o objetivo de nossa palavra é fazer com que a nossa santidade, a nossa consagração se assemelhe à dos santos e anjos, da Santa Vó Rosa, do irmão Aldo, para que nós possamos ter o direito de um dia habitar a eternidade. Irmãos, quando a gente usa esta expressão para um dia habitarmos a eternidade, vejam bem, não existe dia marcado, não existe hora marcada, nada disto. É um momento que só pertence ao Pai. E para ir morar na eternidade também não existe idade. Deus não estipulou idade. É Ele quem decide. Se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, se é uma pessoa de meia idade, um idoso, enfim. É o Pai quem decide, não somos nós. Então, irmãos, o conselho é: esteja pronto, esteja preparado. Falar assim é pessimismo? Não, é realidade. É realidade. Embora nós temos sonhos, planos, queremos realizar tanta coisa ainda nesta terra, nós temos a nossa agenda, mas Deus tem uma agenda dele para cada um de nós. E nem sempre os nossos anseios, o nosso querer, a nossa vontade coincidem
com a vontade do Criador. Então, irmãos, sejam inteligentes. Como? Faça a sua parte. Sejam inteligentes. Como? Obedeça a doutrina, obedeça a disciplina. Isso é sinal de inteligência, isso é demonstração de inteligência. Um apostólico que segue à risca tudo que dele é exigido. Ele é um fanático? Não. Ele é inteligente. Ele é esperto na fé. Porque ele conhece a realidade. Porque ele sabe, ele não tem o dom do amanhã, que pertence a Deus. Ouçam, prezados, com atenção a palavra do nosso irmão Aldo, que tem por objetivo nos preparar. A disciplina concede honra e nos torna participantes da santidade de Deus. A disciplina concede honra, ou seja, o apostólico que obedece à nossa disciplina, ele tem dignidade, ele tem honra, ele tem privilégios diante de Deus. Ele tem regalias diante de Deus. Por quê? Porque ele paga o preço para obedecer. Então ele tem privilégios, sim. Ora, Deus faz distinção de pessoas? Deus distingue, sim, os humildes, obedientes, consagrados, dos que não optam por obedecer a sua palavra. Então Deus distingue, sim. Então os consagrados e obedientes são privilegiados e têm o direito de participarem da santidade de Deus, que é uma honra maior do que todas as honras desta terra. A disciplina apostólica é um conjunto de regras para um bom viver e uma boa conduta. Para alcançarmos a perfeição em nossa vida e a santidade em nosso viver, precisamos ser disciplinados. Ou seja, devemos proceder dignamente, de maneira constante, diante de Deus e do próximo. A disciplina apostólica corrige, educa, moraliza. E quem é disciplinado na sua vida, no trabalho, nos estudos, e faz todo o esforço para servir a Deus, é bem-sucedido em todas as suas realizações. Aqui está, irmãos, uma resposta para quem perguntar: como é que eu faço para ser feliz? Como é que eu faço para ser bem-sucedido no meu trabalho, nos meus estudos, no meu casamento, na minha vida social e profissional, no meu ministério? Qual é o segredo? O que é que eu preciso fazer? Obedecer a doutrina e a disciplina. É simples, irmãos. É simples. Sem disciplina não há santificação.
E sem santificação não pode haver salvação, pois a pessoa indisciplinada se corrompe e desvirtua o seu viver. E assim procedendo, só tem a perder. Porque em nada poderá ser bem-sucedido, uma vez que sem disciplina ninguém vencerá. Irmãos, as pessoas querem vencer, querem ser felizes, querem conquistar vitórias, mas a seu modo. E não é assim, irmãos. As pessoas querem ser felizes, conquistar a graça de Deus do seu jeito. Irmãos, Deus é quem dita o caminho, as normas, as regras. Ele é o soberano, Ele é o nosso Pai celestial. É o autor da vida, é o Senhor dos senhores. É o Criador do céu e da terra. É a autoridade máxima do universo. Então é Ele quem dita as regras. Agora, se eu sou humilde, submisso ao meu Deus, em quem eu creio e deposito toda a minha fé e confiança, e a certeza que um dia eu estarei lá na sua glória, então eu vou obedecer. Eu vou cumprir o que Ele me pede. Ele é meu Pai, foi Ele quem me criou. Se eu estou aqui hoje, graças a Ele. Então, por que e para que contestar o que Ele me pede ou o que Ele me diz? Em carta aos Hebreus, o apóstolo São Paulo esclarece sobre o valor da disciplina para o Filho de Deus, afirmando: porque o Senhor corrige a quem ama, e é para a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como filhos. Entenderam, irmãos? Deus, Ele nos trata como filhos, apesar de toda a autoridade, apesar de todo o poder. Um ser celestial que habita nas mansões divinas. Ele trata o homem pecador, o homem falível, como filho. Isto é prova de amor. Isto é prova de querer bem, isto é prova de querer a restauração da sua vida e a sua santificação. Pois que filho há quem o pai não corrige? Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havendo de estar em maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos. Pois os nossos pais nos corrigem por pouco tempo, segundo o que melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus o Pai, por meio da Santa Avó Rosa e do ministério do Santo Irmão Aldo, vos corrige e disciplina para a salvação e santificação, para que sejais participantes da sua santidade. Irmãos, a disciplina da igreja, as normas, as regras da igreja,
não é um luxo, não é só para dizer que temos normas, que temos disciplina. Não, senhores, é a vontade de Deus, irmãos, é a vontade da Santa Avó Rosa, é Deus falando aqui, é Deus nos dando as ordens e expressando o seu querer. O que Ele fez por muitos anos, usando a Santa Avó Rosa, usando o Santo Irmão Aldo, que deixou para nós as suas recomendações. Um povo disciplinado é um povo vencedor, amado e querido por todos. Aceitem a nossa disciplina como regra de bom viver. Isto, se quiserem ser bem-sucedidos em sua vida aqui na terra. Quem ama a disciplina apostólica, ama a doutrina e a sua alma, ama a sua igreja, ama a Santa Avó Rosa, e em tudo procura ser obedientes aos ensinos e conselhos que nos deu o Santo Irmão Aldo. Quem ama a disciplina, ama a sua alma. Quem ama a disciplina, ama a Santa Avó Rosa, e em tudo procura ser obediente aos ensinos e conselhos do Santo Irmão Aldo. Irmãos, não existe igreja vencedora sem disciplina. Não existe uma vida vitoriosa sem disciplina. Não existe a manifestação do Espírito Santo de Deus no meio de um povo que não se dedica, que não abre o coração para Deus, que não se entrega. Não existe a manifestação do Espírito Santo no meio de um povo que não segue as regras de Deus. Irmãos, nós almejamos, nós queremos, nós esperamos milagres extraordinários em nosso meio, conforme os irmãos cantam um hino que diz: acontecerá de novo no meio do povo. Mas, para que aconteça as conversões, os milagres, as curas, os sinais, os prodígios, para que a vitória da igreja seja a cada dia maior, é preciso que haja obediência, é preciso que haja consagração. A obediência e a consagração atrai para o nosso meio o poder do Espírito Santo de Deus. E aonde Deus reina, no meio de um povo onde reina o poder de Deus, ali está um povo amado, um povo respeitado, um povo vencedor, um povo vitorioso, individualmente e coletivamente falando. Famílias vitoriosas, famílias unidas, famílias que representam o poder de Deus, aonde moram, onde residem, por onde andam, por onde transitam. Ali está um representante do poder de Deus. E naquela vida, ou naquelas vidas, se manifestam o poder de Deus e da Santa Avó Rosa. E ali há progresso, sucesso, as pessoas são bem-sucedidas. E o sucesso dos consagrados e obedientes é visto e é notório, porque é um privilégio de quem paga o preço. Quem ama a disciplina apostólica, ama a sua doutrina. Um dos conselhos desse santo, que é o Santo Irmão Aldo, foi para que os pais amem os seus filhos.
dando-lhes perfeita educação e ensinamentos que os ajudem a ser disciplinados e a terem boa conduta, para que possam desenvolver todas as qualidades de filhos de Deus. Ensine os seus filhos a regra de um bom viver, do bom proceder. Quando necessário, devem corrigi-los, para que não se tornem pessoas malcriadas e desobedientes. Ensine-os a serem humildes, pois a pessoa humilde aceita a correção, acata a orientação e não se rebela, não se orgulha, mas se torna uma pessoa sábia, de bom proceder. Há um sábio ensino no livro de Provérbios a respeito desse assunto. Não retires da criança a disciplina e a correção, pois livrará a sua alma da condenação. Não retires da criança a disciplina e a correção. Irmãos, quando a palavra diz para que os pais não retirem da criança a correção e nem a disciplina, é necessário que usem de sabedoria e não usem de métodos falidos para orientar os seus filhos. Quais são os métodos falidos para se orientar uma criança? Gritos, estupidez, safanões, brutalidade, são métodos falidos. Por quê? Se você precisar gritar para o seu filho te ouvir, aonde está a sua autoridade de pai ou de mãe? No grito, no berro, nos empurrões? Não retirem a disciplina e nem a correção dos seus filhos, porém não usem métodos falidos. Sejam amigos dos seus filhos para o bem e para o que é justo diante de Deus. Conversem com eles, procurem ouvi-los e compreendê-los em suas diversas fases de desenvolvimento. Os irmãos já ouviram falar em conflito de geração? É o que acontece quando o pai não ouve, não conversa, não tem o diálogo com os filhos. E quer impor a sua regra, a sua palavra, as suas normas. Sendo que as gerações avançam no conhecimento, na tecnologia. E nós, pais, por mais que queiramos acompanhá-los, a gente não consegue. Então nós, por meio do diálogo, por meio de ouvir os filhos, então nós estaremos lado a lado com eles, sendo dignos do respeito e da consideração da parte de nossos filhos para conosco, porque nós sabemos ouvi-los, nós sabemos compreender a sua fase, a adolescência, as fases críticas. Então não podemos incriminá-los, porque muitas vezes nem culpa eles têm do proceder que estão tendo. São influências externas da sociedade, de um mundo mau e corrupto que nós estamos vivendo.
Então os pais, por meio da oração, terão uma palavra ungida para trocar conhecimento com os seus filhos. Procurem dar-lhes carinho, o seu afeto, o seu amor, porque assim procedendo, eles terão muito respeito e consideração para com a sua palavra e para com os seus conselhos. Ensinem os mesmos a respeitarem as pessoas idosas, a respeitarem as pessoas com necessidades especiais, a respeitarem os obreiros, os professores, os orientadores, a respeitar o seu próximo, para que não sejam briguentos, nem ríspidos com ninguém. Quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los, ensiná-los, para que tenham temor e respeito aos senhores pais e às pessoas em geral. Irmãos, é uma fase complicada a juventude, a adolescência, mas pelo poder da Santa Avó Rosa, pela orientação que o irmão Aldo nos dá, a gente consegue administrar esses conflitos. Senhores pais, tias, avós, não desistam dos jovens, não desistam, porque muitos se desanimam e dizem: meu filho não tem mais jeito, meu neto não tem mais jeito, eu já larguei de mão, não adianta mais. Eu falo, explico, oriento, mostro. E muitos chegam até a dizer: não tem mais jeito, porque pau que nasce torto, ninguém endireita mais. Irmãos, não é assim. Eu conheço um carpinteiro que conserta essa madeira torta. Jesus é o único carpinteiro que consegue consertar a madeira que você disse que nasceu torta e não tem jeito. Dobre o seu joelho, entregue o seu filho, a sua filha, enfim, a situação ou as ocorrências nas mãos de quem pode resolver. Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Ensine os seus filhos a amarem a igreja, a amar e a respeitar a doutrina e a disciplina, as quais Jesus nos trouxe do céu por meio da Santa Avó Rosa. Também deve ensiná-los a respeitar as reuniões da igreja, orientando sempre os seus filhos para que não brinquem, não corram, não conversem nas reuniões, pois as reuniões são lugares sagrados e consagrados para adorar e glorificar a Deus e aos seus santos poderosos, como Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A doutrina nos ensina o seguinte: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor, isto é, cuide do teu proceder. Atenção, jovens, mocinhos e mocinhas, meninos, meninas, cuide do teu proceder, das tuas atitudes, guarda a tua língua para não dizerem palavras torpes e inconvenientes num ambiente tão santo. Tenhas todo o respeito e cuidado
para não entristeceres a Deus e nem aos seus santos. É como eu lhes disse no momento da oração. Quando nós estamos reunidos, cada centímetro quadrado do templo está tomado pelo poder glorioso de Deus. E milhares de anjos comparecem para estarem conosco. Por isso é que nas reuniões o nosso proceder deve ser de honra. Quando nós oramos, irmãos, iniciando a reunião, as nossas palavras é como se fossem batidas nas portas do salão de audiência de Deus. E nós oramos. E quando dizemos amém, as portas do salão principal de Deus se abrem. E nós estamos frente a frente com o Criador. O trono de Deus se abre e Ele se aproxima. É por isso que é indispensável o respeito, a reverência, o temor diante de um ser celestial que é poderoso, diante do nosso Pai, diante do irmão Aldo, diante da Santa Vó Rosa. Respeite o seu Deus. Os seus olhos carnais contemplam o quê? O seu colega de banco, a igreja, os instrumentos, a parte física e material. Mas a nossa fé nos diz que milhares de anjos aqui estão. Nós estamos enxergando cadeiras e bancos vazios. É o que nós estamos vendo. Mas o que a gente não enxerga é que nesses bancos vazios, em cada cadeira vazia, tem um anjo e um santo ocupando. Em cada banco vazio, tem um anjo, tem um santo ocupando esses lugares que para nós estão vazios. É por isso que o irmão Aldo pede obediência, respeito, reverência, silêncio nas reuniões. Por ser um lugar santo, por ser um lugar sagrado, lugar de oração, lugar onde os anjos descem e sobem, manifestando o poder do nosso Pai para salvar, para curar, para libertar, para ajudar quem precisa. A doutrina nos ensina que nós precisamos, com urgência, absorver esses ensinos e praticá-los. Porque o tempo está passando rapidamente e nós precisamos também nos preparar rapidamente para os dias difíceis que virão. Com esses ensinos, esperamos que todos os irmãos respeitem mais a nossa doutrina em seu viver, no seu proceder, na maneira de se apresentar, de acordo com a vontade da Santa Vó Rosa, evitando a desobediência que tanto entristece esta Santa de Deus. Sejam sábios, prudentes, e que a Santa Vó Rosa, com Jesus, a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo, ajude e abençoe a todos os irmãos, para que tenham uma vida justa, honrada e santificada para o reino celestial. Amém. Irmãos, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção.
pela reverência. E nós vamos agora passar para o momento da oração, momento solene, irmãos, momento de conexão direta com o Pai. É uma glória, é uma honra para quem acredita e para quem tem esta fé. Os irmãos cantaram alguns hinos atrás, e eu recordo para ajudar os irmãos. Se na família há problemas de saúde, no trabalho, seja, irmãos, qual for a sorte de dificuldade, tem solução, irmãos. Seja qual for a sua situação, nada está perdido, irmãos. Nada está perdido. Então, orem, clamem, se entregue. Abra o seu coração, seja humilde. Aproveite esta oportunidade. Hoje é dia de salvação e amanhã o que será? Não perca esta oportunidade. Amanhã poderá ser tarde. Então hoje, agora, neste momento, conversem com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Eu peço que todos se posicionem em pé. Nós vamos cantar para nos preparar para a oração o hino de número 176, reunidos em oração. Aproveitem esses minutos, irmãos, para orar. Não desprezem nem um segundo. O tempo é precioso. Você, internauta, o senhor, a senhora, aí no seu lar, no seu trabalho ou em trânsito, também aproveite esta oportunidade. Deus está aqui. Amém. Vamos cantar, irmãos, mais um hino do nosso cenário, número 177, com amor e reverência.
obrigado pela presença de todos, o trabalho do coral, músicos e regentes, orquestra, pastores, pregadores, diaconisas, som e imagem, todos aqueles que se empenharam para que a nossa reunião acontecesse. Obrigado aos irmãos que saíram de seus lares, muitos até enfrentando um tempo tenebroso, muita chuva, mas aqui vieram porque sabem que aqui é a casa de Deus e sabem que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo também comparecem. Internautas, muito obrigado pela conexão e que a Santa Avó Rosa abençoe a todos. Visitantes, obrigado pela presença. Voltem mais vezes. Vamos orar. Ó Santíssima, querida e maravilhosa Avó Rosa, esplendoroso Espírito Consolador, Espírito da verdade, eis-nos aqui mais uma vez, querida Avó Rosa, encerrando mais uma reunião de oração. O nosso coração neste momento está dizendo: muito obrigado, Santa Avó Rosa. Muito obrigado, Santo Irmão Aldo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Virgem Maria, pela oportunidade de nos reunirmos aqui como verdadeiros irmãos, como uma verdadeira família, verdadeiros amigos, formando e constituindo a família de Deus aqui na terra. E agora, Santa Avó Rosa, neste momento tão solene, eu rogo que a Senhora derrame sobre nós chuvas de bênçãos em grande quantidade, para que os irmãos sintam de verdade que aqui está o poder da Senhora, o poder de Deus, e que eles sintam, se for da tua vontade, alívio para as dores, a cura para as enfermidades, tenham sabedoria para solucionar os teus problemas, que as portas dos empregos se abram e eles possam ter condições de ganhar o seu pão de cada dia. Aqui nesta caixinha de oração encontram-se nomes de pessoas que precisam ser assistidas pela tua misericórdia, Santa Avó Rosa. Pelo teu poder, a Senhora conhece cada uma delas e a condição que elas se encontram neste momento. Então eu rogo que a Senhora e o Santo Irmão Aldo manifestem o poder do céu sobre essas vidas. Os que estão nos hospitais, os que estão passando por problemas de saúde gravíssimos. Santa Avó Rosa, para a Senhora não existe problema difícil, desde que haja autorização do Pai. Eu rogo que essas pessoas sejam beneficiadas. Santa Avó Rosa, abençoe a tua igreja e o teu ministério, que nós possamos ter ânimo, sempre ânimo, coragem, sempre coragem, para servirmos, pregar, cantar, reger, tocar, servir a igreja nas demais funções, com amor e com carinho. Santa Avó Rosa, acompanhe os teus filhos até os seus lares, nas suas conduções, nos coletivos, livrando-os nos caminhos perigosos, e que os santos e anjos os acompanhem, lhes dê uma boa noite, um bom descanso, e que por onde eles andarem, por onde eles passarem, eles levem no coração, na alma e no espírito, a palavra que ouvem e procurem praticar, para serem bem-sucedidos, felizes e abençoados. Amém.